Bom dia, já acho que já é quase boa tarde. Bem, no vídeo anterior, eu ia falar a respeito de muitas coisas que começaram a aconteceram quando eu comecei a ministrar jurei. Na realidade, não começaram a acontecer. Muitas coisas já vinham acontecendo há muito tempo. Quando eu comecei a ministrar jurei, as coisas foram continuando, sendo que de modo mais equilibrado. Então, eu não entrei na igreja messiânica por um acaso. Eu realmente tive energias que se somaram em mim, de mim, aquilo que se fortaleceu, e eu cheguei lá, né? Porque o que acontece? Eu venho há muito tempo tentando explicar para as pessoas a respeito do que pode e deve ser feito com relação ao desenvolvimento de suas capacidades. E a energia, como eu falei, ela se processa, ela começa a se desenvolver, a se acoplar, a se formar ou se desequilibrar desde muito cedo, desde quando somos crianças ainda, bebês, né? Existem bebês que já estão, infelizmente, sendo vítimas do descaso da nossa sociedade educacional, científica, que não estou fazendo por onde para que a criança, o bebê, a criança, primeira, segunda infância, comecem a receber a educação adequada, o desenvolvimento adequado, para que eles possam se desenvolver saudáveis. Então, a questão da energia, eu vinha falando, algumas pessoas temos desenvolvidas, né, as energias, e algumas, muitas não. Então, o que acontece? Eu demorei muito para aceitar essa condição do ser humano, porque isso não é assunto que se estuda na escola e nem mesmo dentro de casa, né? Nós já nascemos, nasci em 1960, vou fazer 57 anos agora. Então já nasci numa geração onde as coisas se processavam e estavam continuando do início, do meio, passamos por várias fases da história. Enfim, eu tive uma educação, estava tendo a educação dentro dos seus lares. A realidade é que eu desenvolvi aquilo que já era latente em mim, aquilo que já acontecia em mim, essas energias. São capacidades que processam as energias. Essas capacidades, como eu já falei em muitos vídeos, os espíritas chamam de mediunidade, né? Ou a Igreja Católica chama de dom do Espírito Santo. Enfim, como eu disse também, é difícil falar sobre algo em que você aprendeu na prática e ainda não desenvolveu, ainda não colocou intelectualmente, ainda não dissertou, ainda não discerniu, mas a minha intenção é nobre aqui, querendo compartilhar com o meu país, com a população brasileira, essa descoberta, esse aprendizado da nossa condição humana. Hoje mesmo eu recebi porque eu recebo informações, né, dia a dia no meu mínimo veículo de comunicação a respeito do que aconteceu no Coreia do Norte, Coreia do Sul, em DB, eu não me lembro direito. O que aconteceu é que soldado
tentou deserdar, né? E ao fugir e buscar a fronteira, ele foi perseguido por outros soldados. E nesse mesmo segmento aparece que o soldado está hospitalizado, que se salvou, mas que está grave, porque ele sofreu energias, né? E passou por determinados traumas e obviamente que geraram energias que agora ele está sendo tratado. A ONU, a respeito de armas nucleares, né, de procedimentos nucleares, enfim, energia nuclear. Eu disse, não posso deixar de colocar isso para a sociedade do meu país. Não posso deixar de falar sobre isso, porque eu estou sendo destruída já faz um tempão. Por quê? Porque esse ensinamento, essa realidade, ela não é cultivada em país nenhum. Nem a NASA trata, nenhum país trata a respeito das capacidades naturais do ser humano e das energias que são formadas, processadas, desenvolvidas e criadas no nosso organismo natural humano. Então, eu venho sofrendo muito essa situação. E no vídeo anterior, eu coloquei que a energia ela pode gerar as doenças, e gera o câncer, a lepra, que tem as energias que são, elas começam na parte espiritual, né, que criam máculas, que elas se manifestam no pensamento, que já passam as energias físicas, e existe aquelas do físico para físico, que geram as doenças também, como eu dei o exemplo do que acontece com pessoas que têm um mau procedimento com relação ao trânsito, aos automóveis que não seguem a lei, não cuidam direito para que não distribuam gás carbônico, que não distribuam, e que essas energias formadas geram outros tipos de doença, como as doenças pulmonares, inclusive o endurecimento das artérias humanas. Ou seja, energia é um assunto importantíssimo que vem sendo até tratado por algumas entidades, mas muito pouco e muito deturpadamente também. No caso, no outro vídeo que eu começo a explicar, eu ia falar sobre, depois que eu comecei a ministrar o jorei. Enfim, essas energias, elas começaram a se misturar. A minha energia desenvolvida, as minhas capacidades, os meus dons. Eu tive uma educação. Então, eu consegui, na minha casa, eu consegui proteger o meu desenvolvimento até certo ponto. Quando eu vim para a sociedade, ou digo para cá para fora, que a gente sai da família, eu vim para cá para fora, conviver na sociedade, essas energias foram misturadas. Eu sofri os ataques dessas energias. Então, o que acontece? Eu comecei o meu organismo, que as pessoas chamam estresse, né? O estresse, ele é a agressão ao organismo, é a reação do ataque ao organismo, e a reação que, de acordo com como o organismo reage, é o estresse, né? Então, muitas coisas aconteceram, ninguém sabia o que estava acontecendo. Se tivesse hospício, eu acho até que teriam me internado. Disseram para eu ir nos centros espíritas, porque lá tratavam, que diziam que o que eu tinha era mediunidade, né? A Igreja Católica disse para o meu pai que eu tinha dons do Espírito Santo. Lá no Espiritismo, nos centros, eles diziam que eu tinha que desenvolver a mediunidade, que outros que fazem parte do sincretismo do Espiritismo, que é outras religiões como Umbanda, Quimbanda, que eu tinha que trabalhar
Isso existe até hoje. Na Igreja Católica eu teria que ler na frente uma parte das escrituras, né, para a população. Gente, é o seguinte, eu já estou aqui com 10 minutos e eu não vou conseguir ainda explicar resumidamente o que eu tenho para falar a respeito de vocês precisam estudar sobre energia. Vocês precisam saber o potencial que tem dentro de vocês e o que está sendo destruído na nossa sociedade brasileira. Como eu disse, eu acabei de ver uma informação a respeito da energia nuclear. Eu estou falando da energia humana, de coisas que a energia humana tem poder com a gente, seres humanos. Outra coisa, não adianta querer imitar, não adianta querer perguntar para qualquer pessoa, entendeu? Porque tem médios que não vão dizer nada para vocês, tem católicos, tem pessoas que têm uma energia desenvolvida, mas a energia ela se tornou negativa, tá? Eu vou contar para vocês um caso de uma pessoa que foi usar a energia por conta própria num parente seu que estava no hospital e o cara estava praticamente em coma, só que a energia era forte, mas era negativa. A pessoa começou a ficar. Energias que usam em determinados estabelecimentos religiosos, que são energias fortes, mas são energias negativas. E são essas energias que não estão sendo estudadas, que não estão sendo colocadas em prática, hábitos que nos protejam de elas serem distorcidas, é que está fazendo com que a nossa sociedade brasileira esteja no estado que está, deplorável, com valores e princípios morais afrouxados, destruídos, não porque os valores não são destruídos, eles não estão sendo vividos com os verdadeiros. Então, o que acontece? É um assunto que muito importante, de suma importância. Gente, existe desde o início da história da humanidade muitas entidades, congregações, tentaram o poder da palavra, tentaram o poder, a posse de muitos ensinamentos, que inclusive Jesus veio para nos ensinar, para nos dar, nos fazer saber, para que nós pudéssemos colocar em prática. E Jesus foi crucificado, ele foi assassinado. Assim como ele, muitos outros foram assassinados. Então, o que eu uso a história dos cananeus e dos hebreus. É uma forma que eu tenho de exemplificar para vocês prestarem atenção que esse problema das energias, das capacidades, dos dons, existe já muito antes daquela época. Mas naquela época dava para você perceber. Você vê quando os reis tinham os sacerdotes que faziam sacrifício de pessoas, de animais, de humanos, derramavam sangue humano. Então, isso já é o assunto energia. Eu digo assim, os cananeus, eles não desenvolveram as capacidades, os dons. Muitos hebreus, ou a maioria dos hebreus, sim, eles tinham imaginação, inclusive eles conseguiam acreditar num Deus invisível. E os cananeus diziam, que Deus é esse invisível? Bom, então, eu peço que deem uma olhada no meu vídeo anterior, no 2. Porque o tempo que eu tenho agora, eu vou passar para o 3. E eu vou procurar resumir e ser mais objetiva. É difícil, porque não se coloca em poucas palavras tudo que a vida representa. E essa situação, essa condição energética representa em 2, 3 palavras, em 10 minutos, em 15 minutos, mesmo em 20. Toda hora eu estou sendo surpreendida
com o tempo que eu tenho poucos recursos para demorar, aí eu faço minha produção, eu procuro dar um jeito, e eu preciso da minha energia também para ela estar ok, para eu vir aqui e colocar o que deve ser colocado. Vocês devem há de convir que não é fácil. Humanamente é difícil para mim, sabe? Fazer muitas coisas, ter muitos conhecimentos, mas eu sei que é necessário muitas formas e somas para abranger o entendimento de muitas pessoas, que a nossa população é imensa e ela está subdividida, ela está desunida, ela está distribuída e cada um no nível de entendimento. Então vejam bem, eu sou inteligente, tenho coisas especiais, sei coisas que nem a NASA sabe, sei, mas humanamente eu sou igual a todos. E nesse interim que eu quero dizer é que eu preciso colocar a minha energia, equilibrar para eu poder vir aqui com calma e colocar tudo, os pensamentos, organizar o meu organograma aqui para passar para vocês de uma maneira lógica, de uma maneira objetiva, que muitos possam entender, pelo menos muitos. Eu, às vezes, sou desviada a minha energia, muito barulho, eu sou clareaudiente e clarividente. Tem também uma comunicação mental. Eu procuro proteger isso. Eu não acreditei quando disseram, olha, isso tudo é mediunidade. E se você der atenção para uma, você vai desenvolver. Mas se você quiser ter todas, você vai pagar por isso, porque isso é pecado. Não escutei. Eu escutei uma força maior. Essa que eu digo para vocês escutarem, que é da oração dos bálsamos divinos. Senhor, nosso Deus único, te pedimos, derrama teus bálsamos divinos na mente e no coração de todas as pessoas. Ora, eu uso a minha inteligência para pedir pro poderoso, pro todo-poderoso. Eu não fico pedindo aqui embaixo. Aqui embaixo eu já pedi muita ajuda, mas não me ajudaram, entendeu? Então, eu me vi com capacidade que eu não poderia acreditar que no outro, que era para eu minimizar ou me eximir delas. Então eu vou com calma, tá? Eu vou colocar esse vídeo agora e eu vou com calma resumir e explicar para vocês uma coisa tão simples, que ao mesmo tempo não é fácil de eu explicar, para mim não tá sendo fácil, mas que está destruindo a nossa sociedade, as nossas famílias, a infância, a adolescência de nossos filhos, de pessoas que não sabem mais o que é o verdadeiro amor, homens e mulheres que não estão tendo a oportunidade de usufruir da alegria de ser mulher, de ser homem, de viver. Por quê? Porque essas energias, elas estão reverberando negativamente, de formas erradas, de formas contaminadas. Então, quando você fica sabendo a realidade de causa e efeito, você pode, inclusive, se identificar, se encontrar no meio de tudo isso e dizer, não, eu fiz uma escolha. Não, eu percebo que eu estou realmente sendo vítima desse mirante caleidoscópio, que às vezes eu quero, não quero, às vezes eu sinto isso, às vezes tenho depressão, às vezes eu estou alegre demais. Gente, eu vou encerrar para não ficar muito grande e o próximo eu vou fazer de tudo, inclusive pedir agora para os bálsamos divinos, para Deus derramar em mim, para me ajudar e colocar em palavras, resumidamente, de uma forma bem clara, que eu também já não estou mais aguentando. Eu estou tentando ajudar a nossa população, a nossa sociedade, estou tentando, sabe? E eu não sou Jesus, mas eu não quero morrer como ele morreu, sem antes viver aquilo que precisa ser vivido aqui na Terra. Eu amo a vida. Eu amo a vida. Eu adoro a vida. A alegria. As pessoas, os seres humanos, os seres vivos, os animais. Então, é isso. Eu vou colocar aqui no papel. Isso serve para quem cuida de animal, para quem cuida de criança, para quem diz que quer a paz, para quem diz que quer o fim da corrupção do nosso governo. Isso importa para tudo. Se todos prestarem atenção, entenderem
e conseguirem se auto-esclarecer, não vai ter quem não queira. Só o diabo, como eu digo. Para eu ganhar, ninguém precisa perder. Só o diabo, porque ele insiste. Né? O diabo insiste, então se ele insiste em querer fazer o mal para ganhar, ele vai perder. E ainda assim, para ninguém perder, eu digo, tem um ditado que diz que o amor verdadeiro, até o diabo se dobra. Não é verdade? Bora constar isso? O poder do conhecimento, que só é poder quando conhecido realmente e colocado em prática. Até o próximo. Por favor, vejam o número 3.